Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento esportesbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra Io. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com o Denilson Show. Peço desculpa, porque você está aí esperando, disciplinado, pronto para falar com a gente, o ouvinte esperando, quem está nas redes sociais aguardando, olhando para você, e eu aqui. Então, mil desculpas. Denilson Show, conta tudo. Imagina, Ineg, informação sempre é bem-vinda, né? Rádio Band News FM voando em grande fase, passando todas as informações que são necessárias aí para os ouvintes. Uma ótima tarde a todos vocês, ouvintes Band News FM, Fábio e Ineg. Amanhã tem final de Recopa Sul-Americana, Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, um time muito bem montado, Atlético Paranaense, treinado pelo Alberto Valentim, um treinador que já está há algum tempo lá e tem uma identidade interessante, porque foi jogador, um lateral direito do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense é um time que manteve aí praticamente todo o elenco vitorioso numa passagem recente, né? Uma saída do Nicão, por exemplo, mas trouxe o Marlos, ex-jogador de São Paulo, que tem a mesma característica. Isso é interessante, a gente tem que elogiar esse tipo de situação de uma gestão, quando consegue repor um jogador que foi importante, fez uma história, que é o caso do Nicão, e você traz um jogador com a mesma característica, canhoto, não é um jogador de velocidade, mas pensa o jogo, então para manter o que vem dando certo. E aí eles continuam também colocando o time jovem, um sub-20, para a disputa do estadual, e colocando o time principal mais para frente. O único asterisco nessa situação é que, pelo menos a imprensa lá em Curitiba, falando dessa questão que o Atlético Paranaense pode enfrentar, que é do ritmo de jogo, mas aí é por culpa deles, né? Por ter escolhido colocar o time mais jovem, como já é de praxe, no campeonato. Pelo lado do Palmeiras, uma ausência importante, que é a do Gustavo Gomes, o zagueiro, que foi diagnosticado aí com Covid, então ele vai ficar um período aí sem atuar. Há dúvida se entra o Murilo ou se volta o Luan, também tem essa dúvida. O Luan, que aí é só uma opinião, tá? Não é uma informação. Eu acho que o Abel tem poupado o Luan dos jogos. Estão falando de uma lesão, mas eu acho que é mais uma questão de poupar, até porque, por mais que ele tenha sido muito bem recebido pela torcida do Palmeiras na volta da Copa do Mundial de Clubes, ele falhou, né? No pênalti, acabou sendo expulso, enfim, o torcedor recebeu bem, mas eu acho que o Abel pensou em poupá-lo nos próximos jogos, ainda mais jogos de decisão, então de repente o Abel teve essa sensibilidade. Volto a falar, não é uma informação, é só uma opinião, então pode ser que realmente ele esteja machucado, mas essa ausência no sistema defensivo chama atenção, porque tem o Murilo que pode substituir ao lado do Luan, ou até mesmo o Kusevich, que foi titular nas últimas rodadas aí do Campeonato Paulista, mas o Palmeiras é um time muito competitivo, então é uma grande decisão com dois grandes times. A gente viajando um pouquinho lá pro sul, final de semana tem Grenal, e o Grenal sempre deixa uma sequela, né? O Internacional, por exemplo, na temporada passada, ou no Campeonato Brasileiro passado, venceu o Grenal, né? Uma comemoração que parecia um título. A gente lembra, por exemplo, do Patrick, hoje jogador do São Paulo, segurando o caixão, que num passado já distante o Grêmio também tinha feito a mesma comemoração, e pós-Grenal o Internacional praticamente não ganhou mais nada, foi caindo na tabela, estava ali entre os 4, 5 primeiros colocados, depois não conseguiu manter essa posição e chega pressionado para esse Grenal. O Alexander Medina, o treinador do Internacional, vem sendo muito questionado já sob o comando do Internacional, então a gente sabe que você perder um Grenal e um treinador que chega já pressionado pode perder o emprego. Gostaria? Não. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco dessa questão de o treinador não ganhar um jogo, ou 2 ou 3 jogos e ser mandado embora. Mas essa é uma cultura que o futebol brasileiro tem. Só para citar um exemplo, Abel Ferreira com 2, 3 jogos no Fluminense, a torcida já estava vaiando, já estava xingando o Abel de burro. E o Fluminense, que tem aí uma pré-Libertadores, que entra em campo contra o Milionários e vem fazendo uma competição muito interessante no campeonato carioca, invicto já alguns jogos. Então o Abel tem formado, ou o Fluminense num geral formou um time muito experiente, dentre eles tem ali o Felipe Melo, que chegou, o próprio
O Willian, ex-atacante da equipe do Palmeiras, então é um time que pode fazer aí essa pré-Libertadores de uma forma interessante para entrar na fase de grupos. Mas só para finalizar em relação a esse Grenal, acho que se não ganhar no final de semana, o Alexander não permanece. E as notícias nas redes sociais, enfim, na crônica esportiva, é que ele tá pedindo um jogador de velocidade. E aí quando eu li isso, eu falei, caramba, Rogério Ceni também tá pedindo um jogador de velocidade. Mas o fato é que não chegou um jogador de velocidade. Chegou o Andrés Colorado, um volante de marcação até para fazer frente ali com o Luan, que realmente vem sofrendo com lesões, não consegue alcançar um nível ideal físico. Tem o Gabriel Neves, que agradou já o Rogério Ceni, que foi titular, acho que no primeiro jogo Campeonato Paulista, ele foi titular. Ele agradou, mas o Rogério tá com essa questão do rodízio, de achar o time ideal, não consegue achar ali os 11 jogadores importantes para dar uma sequência. Então a chegada desse jogador colombiano pode ser importante para fazer esse jogador de marcação no meio de campo. Volante alto que ele queria, né? Um volante alto que ele queria, marcador, e segundo o Andrés Colorado, ele disse que é box to box, né? Jogador que pisa nas duas áreas. Então, assim, agora resta saber se ele vai conseguir se adaptar, o torcedor tem que ter uma certa paciência, mas eu, mais uma vez, dando a minha opinião, que o São Paulo precisa jogar com um volante. Não dá para jogar sem nenhum jogador com essa característica. Já ouvi falar, poxa, vai frear o desenvolvimento do Pablo Maia e tudo mais. Eu acho que até daria para jogar com os dois. Pablo Maia tendo um pouquinho mais de liberdade, que é um jogador que tem qualidade para chegar na frente também. E aí você deixa o Andrés Colorado mais fixo nesse meio de campo. Dito isso, meus amigos. Muito bem. Dito isso. Vai nessa. Eu e o Eneguinho, ó o Eneguinho. Você viu aqui? Aí ele aí. Olha o conteúdo. Dois são teu. Olha o seu todo dia aí, ó. Grande Valeu, Eneg. então. Denilson, então amanhã tamo junto. Valeu. Um ótimo trabalho pra vocês. Bom dia. Valeu.